A lenda Hawensi. História baseada em sonhos. Hawensi, país Honedron. A profecia se cumpriu na Venezuela. Lembram-se do sonho traduzido pelo Koala em 17 de maio de 2025? Ele trouxe uma mensagem poderosa sobre o apedrejamento na Venezuela e a promessa de que Deus iria libertar o país da ditadura. E agora, com o ditador finalmente atrás das grades, essa profecia se concretizou em 3 de janeiro de 2026. Mas calma, porque a situação está fervendo e cheia de reviravoltas. O que será que vamos descobrir sobre as provas? O país Honedron está tremendo nas bases. É um momento de grande expectativa. E não podemos esquecer do entendimento do sonho de 17 de maio, que nos levou aos comentários do capítulo 18, onde o Rei Leão ia prender o ditador. No capítulo 23, postado em 22 de julho de 2025, tivemos mais revelações sobre essa trama. Aqueles jovens que atiraram pedras no sonho, as almas deles são preciosas para Deus. Situações de fome e miséria levará as pessoas a roubar, Deus ia salvar. E a bela mulher que salvou no sonho? Na verdade, era Deus agindo para libertar da opressão, da ditadura. Após o dia 8 de 2025, o ditador ainda teve a audácia de chamar o Rei Leão de covarde. Mas isso só fez com que Deus enviasse um espírito de guerra para fortalecer o Rei Leão no mês 9 de 2025. É uma verdadeira batalha espiritual acontecendo também. Um comandante militar foi preso e, adivinha só? Ele citou o Rei Mau como o chefe do narcotráfico do pó do capeta. É isso mesmo. A gente pensava que o mal da ditadura tinha ficado só lá atrás, mas ele ainda está no nosso país também. E as delações, bombásticas. Essa saga do crepúsculo do poder das trevas ainda não acabou. Estão rolando destronamentos que podem derrubar a cópia da múmia que está no poder. Ainda vai vir mais provas. O ditador da Venezuela anteriormente já falava que o rei já bateu as botas, mas as pessoas não acreditam. E quem é esse tal mascarado? O que foi aquilo, meu povo? O rei, com 80 anos, pulando no Carnavacapeta como se tivesse tomado um energético. Sério, eu fiquei pensando. Será que ele tomou um Viagra energético? K. Coloque seus avós de 80 anos pulando igual um saci para ver se ele sai do chão. Pensa. É para você pensar. Porque só assim para explicar essa energia toda. O Pinóquio perde feio para esse rei em matéria de mentiras, gente. É cada história mais absurda que a outra. E eu me pergunto, um bebê reborn de látex de última geração, esse rei mascarado tá dando o que falar. A gente precisa ficar de olho, porque a situação tá pegando fogo e os desdobramentos podem ser ainda mais surpreendentes. Essa história com o ditador e o rei mascarado. Vamos juntos acompanhar essa saga maluca em Honedron. A saga do crepúsculo do reinado das trevas. Esse rei está prestes a cair do pedestal. A profecia está se cumprindo, datada em sonho no dia 4/2/25, em Reis, país Honedron. Então disse: Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram até o dia de hoje será revelado, ó Babilônia. Será revelado, ó Babilônia. Não ficará coisa alguma. Confusão, provas, confusão, queda, serpentes, confusão, queda, cópia da múmia, confusão. Queda do império do mal. Perto de acontecer este ano. O que entesouraram, ou seja, roubaram, são corrupções. Via o rei mascarado, via a serpente principal e outras pessoas atrás da serpente. Olhemos para os conselheiros e juízes, que se assemelham a serpentes. Por que serpentes? Porque são amantes de si mesmos e das riquezas, avarentos e presunçosos. Estamos vivendo tempos em que os escândalos de corrupção parecem não ter fim, mas é só o começo. Ainda há mais coisas a serem descobertas. É como se estivéssemos assistindo a um filme, mas a realidade é muito mais sombria. Temos casos de figuras públicas, algumas até com familiares envolvidos, que acumulam milhões em moedas de ouro, fruto de esquemas corruptos que drenam os cofres reais. Mas você deve estar se perguntando, quais são os escândalos atuais? O propineiro da sentença, a serpente principal psicopata. O que vem à tona? O rocambolesco do capeta, o sapo da lagoa, a vampira sanguessuga, o fuscador da verdade, etc. Um já saiu, o cara de barro, e quem está com medo vai pedir arrego?
É difícil não sentir indignação ao ver como as moedas de ouros reais que deveria ser utilizado para o bem comum é desviado para enriquecer uma elite. Esses indivíduos, que muitas vezes se apresentam como defensores da justiça e da moralidade, acabam se envolvendo em práticas ilícitas que só beneficiam a si mesmos. Também vemos escândalos ligados a jogos de azar, onde palacetes e casas luxuosas se tornam verdadeiros centros de lavagem de dinheiro. É uma teia complexa de interesses, onde o jogo e a corrupção andam de mãos dadas, enquanto o cidadão comum luta para sobreviver. A pergunta que fica é: até quando vamos permitir que isso aconteça? A corrupção não é apenas um problema político, é uma questão que afeta cada um de nós. Precisamos exigir transparência, responsabilidade e justiça. Chegou a hora de dar um basta a esta impunidade. Mostram-se blasfemos, desobedientes e profanos. A falta de afeto natural torna-os irreconciliáveis. Eles são caluniadores, intemperantes e cruéis, sem amor pelos bons. Traidores obstinados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Mas não se enganem. Eles não irão longe. Está vindo à tona conforme o sonho. Nada se esconde de Deus. O que fede nas narinas de Deus vem à tona. Tudo que estiver escondido virá a ser descoberto. A todos será manifesto o seu desvario, assim como foi com os que vieram antes deles. É hora de abrir os olhos e discernir o que está diante de nós. Precisamos buscar a verdade e nos afastar da hipocrisia. A Bíblia condena fortemente a mentira, tratando-a como um pecado grave, abominável a Deus e oposto à sua natureza de verdade. Os textos destacam que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, Apocalipse 22:15, e que a mentira é uma prática do pai da mentira, o diabo. Vamos juntos refletir sobre isso e agir com sabedoria. Nada escapa dos olhos do nosso Criador, o Senhor dos Senhores, o Senhor do Exército, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. A lenda Hauensi. História baseada em sonhos. Hauensi, País Honetro.